Como é que a gente pode modelar matematicamente, então, todos aqueles diferentes tipos de fluidos? Então, a expressão geral, conforme mencionado, a maneira de generalizar o fluido é substituir a viscosidade real, absoluta ou dinâmica por eta, que é a viscosidade aparente. Um modelo muito conhecido e mencionado na literatura é o dito exponencial, que seria tal, que é o y do gráfico, igual a uma constante k, vezes du dy, que é o x daquele gráfico, elevado a n. Aqui eu coloco o exponencial entre aspas, porque, na verdade, o x aqui está na base da potência. Então, isso não é uma função exponencial, é uma função potencial. Uma função exponencial seria aquela que o x estivesse no expoente da potência. Pois bem, mas eu vou manter aqui a palavra exponencial, com aspas aí para chamar a atenção, por conta de toda a literatura que está referenciada aí, acabar mencionando essa equação como um modelo exponencial. Observe que esse modelo exponencial ele vai tender a representar bem todos os tipos de fluido, exceto o plástico ideal. Por quê? Porque quando testarmos para um valor nulo de taxa de cisalhamento, aqui nós teremos zero. Então, K vezes zero vai dar zero e a tensão cisalhante, consequentemente, zero também, que não é a situação do plástico ideal. O plástico ideal, então, ele vai ser melhor representado por uma equação que tem um valor inicial tal zero dessa tensão cisalhante. E como fica a viscosidade aparente? Para a gente fazer aparecer a viscosidade aparente eta, que é o que multiplica du dy, no modelo exponencial, nós vamos separar o du dy elevado a n por módulo de du dy elevado a n menos 1 vezes du dy, que a gente sabe matematicamente que vai ser equivalente, então, à expressão anterior. Com isso, observamos que o que está multiplicando du dy, comparando com a expressão anterior, que é o eta, é o que está circulado aí, por essa linha tracejada. Esse é o eta. E eta, então, do modelo exponencial vai ser a constante k vezes du dy, módulo, elevado a n menos 1. Agora, é interessante a gente olhar do gráfico anterior, dos diferentes comportamentos de viscosidade aparente, o que nós teremos para K e para N. Então, começando com o fluido ideal, que é aquele que a viscosidade aparente eta tem que ser sempre zero. Consequentemente, a gente vai ter isso se o K for zero. Então, no fluido ideal, o K é igual a zero. No fluido newtoniano, o K tem que ser maior que zero. E, para que ele seja uma reta horizontal, ou seja, não varie ao longo de dt até dt, o n tem que ser igual a 1. Porque se tivermos n igual a 1, o expoente vai ser 1 menos 1, que é zero. Então, vai dar o resultado 1 vezes k, que vai ser k. Então, com isso, a gente garante o eta igual a uma constante, que é a situação do fluido newtoniano, n igual a 1. No fluido dilatante, é necessário que inicie com um valor inicial positivo e que haja um crescimento, ou seja uma função crescente. Isso vai ser alcançado se esse expoente aqui for maior que zero. E, para isso, então, o n deve ser maior que 1. O caso pseudoplástico é o contrário do dilatante, então, pelo mesmo raciocínio, é quando n é menor que 1. Mas aqui é importante observar um detalhe. Se n for menor que 1, esse expoente é negativo, e, consequentemente, o du dy ele vai para o denominador da expressão. Estando no denominador e tendo aqui valor nulo inicial, testando para igual a zero, nós teremos aí uma divisão por zero, que não existe, e que, em módulo, tende a infinito. Então, na verdade, esse modelo exponencial, quando a gente testa para n menor que 1, ele começa de um valor que tende para infinito e conforme aumenta, conforme a gente anda para a direita no gráfico, há um decréscimo do valor dele. Então, na prática,
O modelo exponencial, conforme a gente observa, ele mantém uma forma semelhante ao plástico, que é esperado para o plástico ideal, o plástico de Bingham. E por isso o modelo exponencial é amplamente utilizado, né, para qualquer tipo de fluido. Nesse exemplo, um reômetro é um instrumento capaz de fornecer a curva tensão cisalhante versus taxa de cisalhamento de líquidos. Em um ensaio feito em mistura de água com argila, foram obtidos os pontos listados na tabela abaixo. Então está aqui a tabela, onde tem-se a taxa de cisalhamento dθ/dt e a tensão cisalhante correspondente medida por esse equipamento. Na letra A, é pedido os coeficientes para o modelo exponencial. Então, vamos fazer esse problema de uma maneira aqui alternativa, utilizando um recurso muito interessante do Excel, que pode ser muito útil em diversas situações. Então, no fluxo de trabalho aqui, vamos imaginar que a gente foi para o laboratório, utilizou esse reômetro, e com o reômetro para essa mistura comentada pelo enunciado, mistura de água com argila, nós obtivemos esses pontos. Esses pontos, então, vamos jogar numa planilha do Excel, onde na coluna A estão os valores de x, que é a taxa de cisalhamento dθ/dt, e na coluna B a tensão cisalhante tal, que é o y da função. Na sequência, a gente vai no Excel e seleciona essa área toda que contém na primeira coluna os valores de x e na segunda coluna os valores de y. Então, indo no menu Inserir gráficos e dispersão, vamos selecionar o tipo de gráfico de dispersão que tem apenas os pontos. Clicando nele, o Excel vai automaticamente preparar esse gráfico, onde no eixo Y está aqui a segunda coluna da nossa seleção, que é a tensão cisalhante, e no eixo X está a primeira coluna da nossa seleção, que é a taxa de cisalhamento dθ/dt, e os seus respectivos pontos para os valores que estão naquela tabela. Depois disso, vamos clicar com o botão direito do mouse em cima do gráfico, o que vai fazer aparecer esse pop-up, e vamos selecionar a opção Adicionar linha de tendência. O Excel apresenta diferentes diversas opções para essa linha de tendência. Como default, ele escolhe a opção linear e traça a linha de tendência pontilhada, como vemos no gráfico. Mas como a gente quer um modelo exponencial, e lembrando que está entre aspas, porque na verdade o modelo exponencial não é uma função exponencial, é uma função potencial, conforme comentado. Então vamos selecionar aqui forma de potência. E além disso, nós não queremos simplesmente ver o desenho do gráfico. É importante que no ajuste numérico que o Excel vai fazer para chegar nos melhores parâmetros, na melhor equação, que ele mostre para a gente efetivamente qual foi a equação obtida para esse ajuste e o valor de R². O R², conforme visto lá na estatística, quanto mais próximo de 1 ele for, significa que melhor é esse ajuste feito pela equação em relação aos valores medidos. Então, depois de escolher essas opções, o Excel traça esse gráfico e nos dá a equação, o valor de R². Observamos que deu bem próximo de 1, que significa que é uma boa correlação. E agora precisamos comparar a expressão que ele obteve para fazer o ajuste com a expressão do modelo exponencial. Então, essa expressão, vamos lembrar que y é a tensão cisalhante e x é dθ/dt, conforme demonstrado nessa equação. No modelo exponencial, nós temos k que multiplica deu dy e o n que eleva. Então, fica claro que o k aí vai ser 1,23 e o n 0,458. Na letra B, ele pede para classificar o fluido. Conforme visto no slide anterior, quando o n é menor que 1, significa que é um fluido pseudoplástico.
Outra maneira seria olhar o aspecto do gráfico, o que mostra para a gente que essa curva côncava para baixo é a característica do fluido pseudoplástico. A vantagem de fazer por análise matemática numérica permite, numa situação, caso necessário, uma avaliação automática, né, numérica da classificação. Por fim, o problema pede para calcular a viscosidade dinâmica aparente para dθ igual a 350 radianos por segundo. No modelo exponencial, a viscosidade aparente eta é igual, conforme visto, k vezes du dy elevado a n menos 1. Já temos k, já temos n, e ele quer que calcule dθ dt, que é igual a du dy igual a 350. Então, substituindo os valores, a gente chega num resultado de 0,0514 no SI, porque jogamos todos os dados no SI, Pascal vezes segundo. Para ficar numa notação mais simpática, podemos utilizar o que já foi comentado antes, o centipoise, que significa 10 a menos 3. Então, para fazer 10 a menos 3, antes temos que multiplicar por 10 ao cubo para que não altere o valor, que significa andar 0,3 vezes para a direita, chegando a 51,4 centipoise.